Olá! A obra O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, apresenta a trajetória de Menóquio, um moleiro de Friuli que, devido às suas considerações e às suas ideias, acabou sendo condenado pelo Santo Ofício, devido ao fato de tê-las propagado nas praças, nas ruas e nas redondezas de onde vivia. Além de ser um clássico, O Queijo e os Vermes estabelece a microhistória como método de produção historiográfica, propondo novas formas de se analisar espaços, agentes e relações sociais. Contudo, o objetivo do vídeo não é contar sobre a trajetória do Menóquio, narrada pelo Ginzburg, ou ainda falar sobre a microhistória, como aspecto metodológico, mas salientar a pluralidade de referências que Menóquio possuía e que são apontadas por Carlo Ginzburg na obra O Queijo e os Vermes. Para o Menóquio produzir as ideias que o levaram à condenação pelo Santo Ofício, o Ginzburg afirma que o Menóquio possuiria um substrato de várias crenças de origens bastante diversas e plurais. A primeira delas é que o Menóquio possuía a Bíblia em vulgar, em um momento de expansão das igrejas protestantes pela Europa. Em especial, o Ginzburg salienta o fortalecimento do anabatismo nas regiões rurais da Europa do século XVI. E é importante salientar que o Menóquio vivia no interior. Ele vivia numa região chamada de Friuli, em um ambiente rural da Península Itálica. O Ginzburg afirma, contudo, que as crenças do Menóquio possuíam grande influência de uma cultura camponesa, e não tanto de aspectos reformados. Ao mesmo tempo, o Ginzburg identifica uma influência da obra Decameron, de Giovanni Boccaccio. O Decameron é uma obra que reúne 100 novelas escritas entre 1348 e 1353. Como uma história dividida em vários contos, narrado por 7 moças e 3 rapazes que teriam se abrigado em um castelo próximo a Florença, para fugir da peste que assolava a cidade. Outra questão importante trazida por Carlo Ginzburg é o paraíso de Menóquio. O Ginzburg afirma que a ideia de paraíso do Menóquio é recuperada das viagens narradas por Jean de Mandeville, que vai compilar e reunir diversos relatos de viagens pela Europa durante o século XIV. Carlo Ginzburg afirma que o moleiro do século XVI sabia ler e escrever, e ele vai entender e interpretar o Menóquio como uma espécie de choque da cultura impressa com a oralidade. Ele vai afirmar ainda que as leituras e as interpretações do Menóquio contavam com uma agressiva originalidade sobre o mundo. Ginzburg afirma: vimos, portanto, como Menóquio lia seus livros, destacava, chegando a deformar palavras e frases, justapunha passagens diversas, fazendo explodir analogias fulminantes. Toda vez que confrontamos os textos com as suas reações a eles, fomos levados a postular que Menóquio possuía uma chave de leitura oculta, que as possíveis relações com um ou outro grupo de heréticos não são suficientes para explicar. Menóquio triturava e reelaborava suas leituras, indo muito além de qualquer modelo pré-estabelecido. O Ginzburg afirma também que o Menóquio sofria influência de diversos professores da Universidade de Pádua, como, por exemplo, a influência de Averroes e Pomponazzi, principalmente sobre a questão da imortalidade da alma. Averroes foi um polímata que pensou e produziu sobre diversos assuntos importantes, incluindo filosofia, teologia, medicina, astronomia, física, jurisprudência, direito islâmico e linguística.
Cabe ressaltar ainda as contribuições de Averroes sobre o Aristóteles. Pomponazzi também trabalhava em cima dos escritos aristotélicos, ganhando grande destaque no norte da Península Itálica. Um outro aspecto importante, também trazido por Carlo Ginzburg sobre o Menóquio, é a influência que o Lutero talvez pudesse ter tido sobre o Molheiro de Friuli. Isso ocorre justamente porque o Menóquio vai criticar a pompa que a Igreja Católica possuía durante o século XVI, se aproximando, na visão do Ginzburg, de uma austeridade luterana. Outra influência, ainda bastante forte no Menóquio, é justamente a literatura de caráter utópico. O Ginzburg vai entender que diversas características da utopia, escrita por Thomas More, teriam se popularizado a ponto do Menóquio conseguir entrar em contato com esse gênero em Friuli. Isso pode ser identificado, por exemplo, quando Menóquio traz para as suas compreensões do mundo diversos elementos das utopias camponesas, que buscavam uma sociedade pia, harmônica e igualitária. Dessa forma, a gente pode entender que o Menóquio ele possuiu contato com diversas ideias que circulavam na Europa de seu tempo, ainda que Menóquio vivesse numa região predominantemente rural. A gente pode destacar não apenas essa mistura de uma cultura escrita com uma cultura oral, mas também diversas referências humanistas, reformadas, utópicas e até do mundo islâmico. Isso permite que a gente pense que havia uma profunda circulação de ideias, uma profunda circulação de cultura escrita, tanto nas cidades quanto no campo, fazendo com que as ideias se propagassem, se difundissem entre as pessoas com relativa facilidade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curta e compartilhe. Embaixo seguem os links dos artigos que eu produzi e dos livros que eu publiquei.